Você está fazendo algo que considera disciplinado todas as manhãs, e esse hábito está silenciosamente desregulando um dos sistemas hormonais mais importantes para quem tem mais de 45 anos. Não é o café em si, é o momento exato em que você bebe. Existe uma janela de 90 minutos depois que você acorda em que o seu corpo está num estado hormonal muito específico, e introduzir cafeína nessa janela sem nenhum alimento sólido ativa uma cascata que a maioria dos médicos nunca menciona em consulta, não porque escondam, porque a formação deles simplesmente não cobre isso. O mecanismo tem nome, chama-se resposta do cortisol ao despertar, e entender o que acontece nessa janela, camada por camada, é o que vai separar o café que você acha que está tomando do café que seu corpo realmente está processando. Aqui está o que a biologia mostra. Quando você acorda, seu córtex adrenal já está trabalhando. Nos 20 a 30 minutos, imediatamente após o despertar, o cortisol sobe para o pico mais alto do dia inteiro. Esse pico não é acidental, ele existe para mobilizar energia, aguçar o estado de alerta, preparar a musculatura para a atividade e manter o açúcar no sangue estável enquanto você sai do estado de sono. É um mecanismo de sobrevivência antigo, preciso e necessário. Pesquisadores chamam isso de Cortisol Awakening Response, e ele foi documentado com consistência em estudos publicados no jornal Psychoneuroendocrinology ao longo de 2 décadas, incluindo trabalhos do grupo de Clemens Kirschbaum, da Universidade Técnica de Dresden, que é um dos grupos de referência mundial na mensuração de cortisol salivar em humanos. O problema começa quando a cafeína entra nessa janela, e o problema não é pequeno. A cafeína bloqueia os receptores de adenosina no seu cérebro. A adenosina é o composto que acumula durante as horas acordado e produz a sensação progressiva de cansaço. Quando você bloqueia esses receptores com cafeína, o cansaço não desaparece, ele fica represado, mas existe um segundo efeito da cafeína que quase ninguém na conversa popular sobre saúde explica com precisão. A cafeína estimula diretamente o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o mesmo eixo que acabou de produzir o pico de cortisol da manhã, em linguagem direta. Você está adicionando combustível a um fogareiro que já está no ponto mais alto da chama. Um estudo publicado em 2005 no Journal of Psychopharmacology, conduzido por pesquisadores da Universidade de Surrey, mostrou que consumir cafeína durante o pico de cortisol matinal não produzia o aumento de alerta que as pessoas esperavam, porque o cortisol já estava fazendo esse trabalho. O que produzia era um aumento mensurável na síntese de cortisol, não apenas na circulação do que já estava presente, mas na produção de mais, e esse cortisol adicional não desaparece em 2 horas. Ele tem meia vida metabólica longa o suficiente para afetar o seu funcionamento até o final da tarde. Agora vem a parte que muda a lógica do hábito. Cortisol e insulina são hormônios que se inibem mutuamente de maneiras que importam muito para quem está tentando controlar composição corporal depois dos 50 anos. Quando o cortisol está elevado, ele promove gluconeogênese, que é a produção de glicose a partir de aminoácidos e glicerol no fígado. Seu fígado está liberando glicose no sangue mesmo você não tendo comido nada. Essa glicose sobe na corrente sanguínea, o pâncreas responde com insulina. Você está em jejum, não comeu absolutamente nada, e seu corpo já disparou um ciclo insulínico por conta da resposta hormonal ao café. Isso tem um nome técnico, hiperglicemia de estresse. É documentada em contextos hospitalares com pacientes críticos, mas versões subclínicas e menores do mesmo mecanismo acontecem em pessoas saudáveis que empilham cafeína em cima de um pico de cortisol sem nenhum tampão alimentar. Para pessoas com mais de 50 anos, isso não é um detalhe menor. A sensibilidade à insulina naturalmente declina com a idade. A cada década, a eficiência com que as células musculares e hepáticas respondem ao sinal da insulina cai de maneira mensurável. Quando você adiciona ciclos insulínicos desnecessários logo pela manhã, antes de qualquer refeição, está pedindo ao seu pâncreas que trabalhe mais justamente no período em que a eficiência do sistema já está comprometida pela biologia do envelhecimento. Pesquisadores do Instituto Nacional do Envelhecimento dos Estados Unidos documentaram que a combinação de sensibilidade à insulina reduzida com alta variabilidade glicêmica matinal é um dos marcadores mais consistentes de deterioração metabólica progressiva em adultos de meia idade. Mas o vilão invisível desta história não é o cortisol em si. O cortisol está fazendo seu trabalho.
O vilão é a supressão do hormônio de crescimento que acontece quando você introduz esse ciclo de cortisol elevado e resposta insulínica logo no início da manhã. O hormônio de crescimento humano, que em inglês aparece nos estudos como HGH, é liberado em pulsos. Os pulsos mais potentes ocorrem durante o sono profundo e nas primeiras horas depois do despertar, especialmente quando o organismo ainda está em estado de jejum. O HGH, nesse contexto, não é um suplemento de fisiculturismo, é o sinal primário que o seu corpo usa para preservar massa muscular, mobilizar gordura armazenada como combustível e reparar tecidos. Para quem tem mais de 50 anos, a amplitude desses pulsos já é naturalmente menor do que era aos 30. A janela matinal em jejum é um dos poucos momentos do dia em que o organismo adulto ainda consegue produzir um pulso de HGH significativo. Cortisol cronicamente elevado suprime a secreção de HGH. Isso está documentado em revisões publicadas no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Quando você bebe café em jejum logo após acordar e empurra o cortisol para além do pico natural, está comprimindo exatamente essa janela de HGH que o seu corpo estava preparando durante o sono. O café da manhã em jejum, que você considera um hábito saudável de disciplina, está silenciosamente corroendo o pulso hormonal mais valioso que pessoas acima de 50 anos ainda conseguem gerar naturalmente todos os dias. Isso não significa que o café seja o problema, significa que o relógio importa mais do que a bebida, e o relógio tem uma lógica biológica precisa que vamos percorrer em detalhes ao longo deste roteiro. Antes disso, existe um segundo mecanismo que precisa ser compreendido, porque ele agrava tudo que foi descrito acima, e a maioria dos guias de jejum intermitente ignora completamente. Quando você bebe café em jejum, especialmente café forte, você ativa o sistema nervoso simpático de maneira mais intensa do que quando consome a mesma quantidade de cafeína depois de comer. Isso acontece porque a presença de alimento no trato digestivo amoriza parte da resposta adrenérgica à cafeína. Sem esse amortecimento, a cafeína em jejum produz um aumento mais pronunciado de norepinefrina circulante. Norepinefrina é um neurotransmissor e hormônio que, entre outros efeitos, aumenta a taxa de degradação de proteína muscular, quando presente em concentrações elevadas por períodos prolongados. Um estudo publicado no American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism, conduzido por pesquisadores da Universidade de Maastricht, nos Países Baixos, comparou a cinética proteica muscular em condições de jejum com e sem estimulação adrenérgica e encontrou que o aumento de catecolaminas em jejum, na ausência de aminoácidos circulantes para tamponar o processo, eleva o turnover proteico em direção ao catabolismo. Em linguagem direta, café forte em jejum, pela manhã, em pessoas acima de 50 anos que já têm síntese proteica muscular menos eficiente, pode estar contribuindo para a perda gradual de massa magra de maneiras que nunca aparecem numa balança, mas aparecem numa bioimpedância depois de 2 anos. Esse é o panorama do mecanismo. Nas próximas etapas, vamos percorrer o que acontece hora a hora no seu corpo desde o momento em que você acorda até o período da manhã, com e sem o café em jejum, e por que a diferença entre as duas trajetórias não é uma questão de disciplina ou força de vontade, é uma questão de sinalização hormonal que opera completamente fora da sua consciência todos os dias, enquanto você faz o que sempre achou que era certo. Vamos colocar um relógio na parede e acompanhar o que acontece no seu corpo a partir do momento em que você abre os olhos, não de maneira genérica, com os mecanismos reais na sequência real, porque é só entendendo a ordem dos eventos que o problema com o café em jejum fica completamente visível. Hora 0. Você acorda. Antes de qualquer coisa, antes de verificar o celular, antes de ir ao banheiro, seu sistema nervoso central já está disparando sinais. A glândula pineal reduziu a produção de melatonina. A luz, mesmo através das pálpebras fechadas, começou a sinalizar para o núcleo supraquiasmático no hipotálamo que o ciclo circadiano está virando. Esse núcleo é o relógio mestre do organismo e ele coordena a liberação de praticamente todos os hormônios do dia, seguindo um cronograma que evoluiu ao longo de milhões de anos. O primeiro evento hormonal relevante do dia já começou enquanto você ainda estava dormindo, entre 4 e 6 da manhã. O cortisol começou a subir suavemente. Quando você acorda, ele está em ascensão acelerada e vai atingir o pico entre 20 e 45 minutos depois do despertar. Esse pico representa, em média,
média, 50 a 100% acima do seu nível basal de cortisol. É o maior pico que você vai ter em todo o dia. Nenhum evento estressante do seu dia a dia, salvo situações de emergência real, vai produzir um pico de cortisol proporcionalmente maior. Nesse momento, o seu fígado está recebendo o sinal para liberar glicose a partir dos estoques de glicogênio. Seu cérebro está sendo nutrido. Sua pressão arterial está subindo de maneira controlada para irrigar os tecidos que precisam de oxigênio para o dia começar. Você está, em termos biológicos, sendo ligado. É um sistema elegante. E ele não precisa de nenhuma ajuda externa para funcionar. Entre 20 e 90 minutos depois de acordar, enquanto esse pico de cortisol está no auge ou descendo da curva, é exatamente quando a maioria das pessoas bebe o primeiro café. O que acontece nesse encontro é o seguinte: a cafeína, ao bloquear receptores de adenosina, não está produzindo energia nova, está removendo o sinal de cansaço acumulado. Mas como esse sinal de cansaço ainda é baixo logo ao acordar, porque você acabou de dormir, o benefício subjetivo do café nesse momento é menor do que parece. O que você sente como alerteza aumentada é majoritariamente o cortisol fazendo seu trabalho, não a cafeína. A cafeína está chegando num sistema que já está no pico de ativação natural. Pesquisadores da Universidade de Maastricht publicaram dados no European Journal of Applied Physiology, mostrando que o efeito ergogênico da cafeína, ou seja, sua capacidade de melhorar desempenho cognitivo e físico, é significativamente reduzido quando consumida durante o pico de cortisol matinal, em comparação com quando consumida 90 a 120 minutos depois do despertar. Quando o cortisol já começa a declinar, isso significa que o café que você acha que está te dando clareza mental pela manhã estaria funcionando melhor se você esperasse. Não é abstinência, é timing. Mas o problema não é apenas a perda de eficiência da cafeína, é o que acontece no sistema de regulação da glicose. Entre 30 e 60 minutos depois de você beber café em jejum, o seu fígado, já estimulado pelo cortisol, recebe um segundo sinal adrenérgico da cafeína. A adrenalina e a noradrenalina liberadas em resposta à cafeína ativam receptores beta no tecido hepático que amplificam a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio armazenado em glicose livre. O fígado libera mais glicose do que liberaria apenas com o cortisol matinal. O açúcar no sangue sobe. O pâncreas responde com insulina. Você está em jejum, não entrou caloria alguma pela boca, e seu pâncreas já está trabalhando. Para uma pessoa jovem com sensibilidade à insulina intacta, esse ciclo se resolve rapidamente. A insulina sobe, a glicose é captada pelas células, os níveis normalizam em 45 minutos. Não é ideal, mas o sistema tem capacidade de absorção do impacto. Para uma pessoa acima de 50 anos com algum grau de resistência insulínica, mesmo que subclínica, a história é diferente. A insulina sobe, mas as células respondem com menos eficiência. O pâncreas precisa secretar mais insulina para produzir o mesmo efeito de captação de glicose. O pico insulínico é maior e mais prolongado, e enquanto a insulina está elevada, a lipólise, que é a liberação de gordura armazenada como combustível, está bloqueada. Você está em jejum, mas o seu corpo não está queimando gordura. Está ocupado lidando com glicose que seu próprio fígado produziu em resposta ao café. Uma análise publicada em 2020 no jornal Nutrients, conduzida por pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, examinou o efeito do café preto consumido logo após o acordar sobre o metabolismo da glicose em adultos saudáveis. O estudo encontrou que beber café preto antes do café da manhã reduzia a resposta glicêmica da primeira refeição do dia, de maneira desfavorável, com picos de glicose mais altos e mais longos do que quando a mesma refeição era feita sem a ingestão prévia de café. A perturbação metabólica causada pelo café em jejum estava se somando à resposta glicêmica do alimento, não se separando dela. Agora vamos olhar para o que está acontecendo com o hormônio de crescimento nesse mesmo período. Durante o sono, especialmente nas fases de sono profundo de ondas lentas, o hipotálamo libera hormônio liberador de hormônio de crescimento, que estimula a hipófise a secretar HGH em pulsos. Esses pulsos noturnos são responsáveis pela maior parte da secreção diária de hormônio de crescimento em adultos, mas existe um pulso adicional que ocorre nas primeiras horas depois do despertar, especialmente quando o organismo ainda está em estado de jejum e a insulina está baixa. Esse
pulso matinal é pequeno comparado aos pulsos noturnos, mas tem relevância desproporcional para pessoas acima de 50 anos, porque a amplitude total dos pulsos noturnos já declinou. Segundo dados publicados no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism por pesquisadores da Mayo Clinic, a secreção de HGH em adultos de 50 a 60 anos é aproximadamente 40 a 50% menor do que em adultos de 20 a 30 anos, medida em termos de área sob a curva de secreção em 24 horas. Cada janela de HGH que essa população ainda consegue gerar tem mais peso relativo, o que suprime esse pulso matinal de HGH. Insulina elevada, cortisol cronicamente alto, ambos simultaneamente, o café em jejum, ao ativar a produção adicional de cortisol e desencadear o ciclo de glicose-insulina descrito acima, está fechando a janela que o seu corpo estava abrindo para o último recurso matinal de hormônio de crescimento. Isso não é motivação, é sinalização hormonal documentada em laboratório. Chegamos à hora 2 depois de acordar. Se você bebeu café em jejum logo ao despertar, seu organismo nesse momento está num estado que pode ser descrito assim: cortisol acima do pico natural, insulina em elevação por conta da glicose hepática liberada, lipólise suprimida, pulso de HGH interrompido, e você ainda não comeu nada. Existe uma lógica que a maioria das pessoas usa para justificar o café em jejum. Ele suprime o apetite e prolonga o jejum de maneira mais confortável. Essa lógica tem uma parte verdadeira e uma parte que cria um problema maior do que resolve. A parte verdadeira é que a cafeína eleva os níveis de epinefrina, que tem efeito supressor sobre a grelina, o hormônio da fome. Você realmente sente menos fome, mas esse efeito dura em média 1 a 2 horas, e quando ele passa, a grelina ressurge com amplitude compensatória. Estudos sobre supressão de apetite por cafeína documentam um fenômeno chamado efeito rebote de grelina, em que o retorno da fome depois da supressão pela cafeína é mais intenso do que teria sido sem a supressão. E isso tem implicações diretas sobre o que você come quando finalmente quebra o jejum e com qual velocidade você come. Pessoas que prolongam o jejum com café preto em jejum tendem a quebrar o jejum com mais impulsividade alimentar do que pessoas que chegam à primeira refeição sem esse ciclo de supressão e rebote. E a primeira refeição depois de um jejum com cortisol elevado, insulina já ativada e grelina em pico rebote é exatamente a situação em que a resposta glicêmica vai ser a pior possível. O que vem a seguir neste roteiro é onde a biologia começa a oferecer o outro lado da moeda, porque o café não é o inimigo. O café tem compostos com efeitos documentados e relevantes para a saúde metabólica. Os ácidos clorogênicos presentes no café, por exemplo, têm efeitos sobre o metabolismo da glicose que foram estudados com consistência. Uma revisão publicada no Journal of Nutritional Biochemistry analisou 18 estudos sobre ácidos clorogênicos e encontrou que eles reduzem a absorção intestinal de glicose e melhoram a sensibilidade à insulina quando consumidos no contexto correto. O contexto correto é a chave, e o contexto correto tem um horário específico, uma sequência específica e uma lógica que vamos percorrer no próximo capítulo com o protocolo exato. Não como uma lista de regras, como a conclusão lógica de tudo que foi descrito até aqui. Antes disso, existe um terceiro mecanismo que fecha o argumento sobre o café em jejum e que afeta especificamente quem tem mais de 50 anos de maneiras que não aparecem em nenhum guia popular de saúde. Ele envolve o eixo intestino-cérebro e a microbiota. E o que acontece quando cafeína concentrada chega ao trato gastrointestinal, sem nenhum alimento presente para mediar a interação? O estômago vazio tem pH em torno de 1,5 a 2, altamente ácido. Quando você bebe café nesse ambiente, os compostos ácidos do café, incluindo ácido clorogênico, ácido cítrico e ácido acético em pequenas quantidades, chegam a uma mucosa gástrica sem o tamponamento que os alimentos forneceriam. Para pessoas acima de 50 anos, a produção de muco protetor da mucosa gástrica naturalmente declina.
Estudos de fisiologia gástrica publicados no American Journal of Gastroenterology documentam que adultos mais velhos têm menor espessura de camada mucosa e menor taxa de renovação celular do epitélio gástrico. O resultado prático é que o café em jejum, especialmente consumido de maneira habitual por anos, tem potencial inflamatório sobre a mucosa gástrica que é desproporcional em pessoas de meia idade em comparação com adultos mais jovens. Isso não produz necessariamente sintomas óbvios de imediato, produz uma inflamação subclínica de baixo grau, crônica, que eleva marcadores inflamatórios sistêmicos como proteína C reativa de alta sensibilidade, que é exatamente o tipo de inflamação associada a risco cardiovascular aumentado, resistência à insulina e disfunção metabólica progressiva. 3 mecanismos simultâneos. Cortisol amplificado, suprimindo HGH. Ciclo glicose-insulina em jejum, bloqueando lipólise. Inflamação gastrointestinal subclínica, elevando marcadores sistêmicos. Todos produzidos pelo mesmo hábito que você repete toda manhã sem questionar porque ninguém nunca apresentou o mecanismo completo de maneira acessível. No próximo capítulo, chegamos ao protocolo, com números reais, sequência real e a lógica biológica que torna cada componente não uma sugestão, mas a resposta direta a tudo que foi descrito aqui. Existe um momento específico em que o café deixa de ser um problema e passa a ser um aliado metabólico. Não é uma questão de quantidade, não é uma questão de tipo de café, é uma questão de quando em relação ao que já aconteceu no seu organismo naquela manhã, e esse momento tem um número preciso, fundamentado na curva de cortisol documentada em humanos adultos, que muda completamente a equação de tudo que foi descrito nos capítulos anteriores. 90 a 120 minutos depois de acordar. Esse é o intervalo, não porque alguém inventou uma regra, porque é o tempo que leva para o pico da resposta do cortisol ao despertar, completar sua curva e começar a declinar de maneira significativa na maioria dos adultos. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, que pesquisa cronobiologia e fisiologia do sistema nervoso, popularizou essa janela em comunicações públicas, baseando-se exatamente nos dados de cortisol matinal documentados em literatura científica, mas o fundamento não é dele, é de décadas de pesquisa em psiconeuroendocrinologia publicada em periódicos como o Psychoneuroendocrinology e o Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Quando o cortisol já completou o pico natural e está em declínio, a cafeína não está mais empilhando estimulação sobre estimulação, ela está preenchendo o espaço que o cortisol está deixando, prolongando o estado de alerta e energia, de maneira que o seu organismo consegue gerenciar sem o custo colateral descrito anteriormente. O bloqueio de adenosina nesse momento tem efeito funcional real, não mascarado pelo cortisol. Você realmente vai sentir a diferença e não apenas imaginar que o café está funcionando porque sempre tomou assim, mas esperar 90 minutos resolve apenas metade do problema. A outra metade é o que você come antes de tomar o café, porque o alimento tem um papel de tamponamento que transforma a fisiologia do encontro entre cafeína e metabolismo de maneira concreta. Aqui chegamos ao protocolo. Ele se chama CAFÉ, que é um acrônimo de 3 componentes que juntos reorganizam a lógica matinal de maneira que a biologia do envelhecimento deixa de trabalhar contra você e passa a trabalhar junto. O C é de cortisol primeiro. Deixe o pico completar. Isso significa acordar, expor os olhos à luz natural nos primeiros minutos e não introduzir cafeína até que pelo menos 90 minutos tenham passado desde o despertar. Durante esse período, água é o único líquido, não chá preto, não chá verde, não qualquer bebida com compostos bioativos que interajam com o eixo adrenal, água de preferência morna, que auxilia a motilidade intestinal sem nenhum custo hormonal. Esse componente não é opcional dentro do protocolo, porque é a base sobre a qual os outros 2 se constroem. Se você pular esse e tomar o café mais cedo porque está com pressa, os outros 2 componentes ainda vão ajudar, mas o benefício total vai ser parcial. O que fazer nesses 90 minutos? A resposta tem implicação direta para o terceiro componente do protocolo, então vamos chegar lá em sequência. O A é de alimento antes da cafeína. Antes de tomar o café, mesmo que seja 90 minutos depois de acordar, você come. E o que você come tem uma especificidade que importa. A refeição deve conter no mínimo 25 gramas de proteína e uma fonte de gordura de qualidade, sem carboidrato refinado, sem açúcar, sem suco de fruta.
O mecanismo é duplo. Primeiro, a proteína estimula a secreção de glucagon de maneira que tamponar a resposta de insulina que qualquer refeição produz. Quando você come proteína antes de introduzir carboidrato, o ambiente hormonal é mais favorável à captação eficiente de glicose, sem pico excessivo de insulina. Segundo, a presença de alimento no estômago, especialmente gordura e proteína, neutraliza parte da acidez gástrica e cria o tamponamento que protege a mucosa que discutimos no capítulo anterior. 25 gramas de proteína numa refeição matinal equivale a, por exemplo, 3 ovos inteiros mais uma fatia de queijo branco com pouco sódio, ou uma porção de iogurte grego integral sem adição de açúcar mais 2 colheres de pasta de amendoim integral, ou uma omelete com espinafre e um fio de azeite. Não é uma dieta restritiva, é uma composição específica que serve a um propósito biológico identificável. Pesquisadores da Universidade de Missouri publicaram dados no Journal of Nutrition, mostrando que uma refeição matinal rica em proteína, comparada a uma refeição rica em carboidrato com o mesmo total calórico, produzia menor resposta de insulina, maior saciedade sustentada por período mais longo e melhor perfil de aminoácidos circulantes para a síntese proteica muscular ao longo da manhã. Para pessoas acima de 50 anos, em que a eficiência da síntese proteica muscular, chamada tecnicamente de resposta anabólica ao aminoácido, é naturalmente reduzida, distribuir proteína desde a primeira refeição do dia é uma das intervenções com maior respaldo em literatura de gerontologia nutricional. O F é de Fasted Movement, antes da primeira refeição. Este é o componente que a maioria das pessoas vai ignorar porque parece adicionar uma etapa num protocolo que já parece complexo, mas é o componente que fecha o ciclo hormonal de maneira que os outros dois por si só não conseguem. Nos 90 minutos entre acordar e tomar o café, enquanto o cortisol está completando seu pico e você ainda não comeu, existe uma janela em que uma atividade física leve a moderada tem efeito metabólico desproporcional ao esforço. Uma caminhada de 20 a 30 minutos, uma sequência de movimentos de mobilidade ou qualquer atividade que eleve a frequência cardíaca de maneira moderada nessa janela ativa um sensor celular chamado a MPK, adenosina monofosfato quinase, que promove captação de glicose nas células musculares de maneira independente da insulina. Em linguagem direta, o movimento em jejum leve faz as células musculares absorverem glicose sem precisar de insulina para isso. Quando você eventualmente tomar o café e depois comer, a primeira refeição vai encontrar uma musculatura que já está pre-med para receber nutrientes com muito mais eficiência. A resposta glicêmica vai ser menor, a captação de aminoácidos vai ser maior, a janela de síntese proteica vai ser amplificada. Um estudo publicado no Journal of Applied Physiology por pesquisadores da Universidade de Glasgow documentou que 20 minutos de caminhada em estado de jejum melhoravam a captação de glicose da refeição subsequente em aproximadamente 28% comparado à mesma refeição feita sem atividade prévia. Esse efeito foi mais pronunciado em adultos acima de 50 anos do que em adultos mais jovens, o que sugere que a ativação da via AMPK via exercício leve em jejum tem relevância especialmente alta para quem está nessa faixa etária. Então, o protocolo café completo é: acorde, beba água, faça 20 a 30 minutos de movimento leve a moderado nos primeiros 90 minutos, espere o cortisol completar o pico, coma uma refeição com no mínimo 25 gramas de proteína e gordura de qualidade sem carboidrato refinado e só então tome o café, sem pressa, com o organismo preparado para receber a cafeína no contexto correto. Isso não é uma rotina de atleta de elite, é a sequência lógica que a biologia matinal pede quando você entende o que está acontecendo hora a hora. Agora, o erro que invalida todo o protocolo, e ele é mais comum do que qualquer um dos 3 componentes descritos acima. O erro é executar o protocolo de segunda a sexta e abandonar completamente no fim de semana. Café às 6 da manhã em jejum no sábado porque você acorda mais cedo para fazer algo que gosta, ou café logo ao despertar no domingo porque é dia de descanso e a rotina parece menos importante. 2 dias de desregulação da resposta do cortisol ao despertar são suficientes para atrasar a recalibração circadiana que o protocolo está construindo ao longo da semana.
O relógio biológico se sincroniza por repetição de comportamentos nos mesmos horários. Quando você varia o timing da cafeína, da luz, do movimento e da primeira refeição em 2 dias da semana, está essencialmente produzindo o equivalente metabólico de viajar para um fuso horário diferente 2 vezes por semana. Tio Hohenberg, cronobiólogo da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, quantificou esse fenômeno como jet lag social e publicou dados mostrando que pessoas com alta variabilidade de timing de comportamentos entre dias úteis e fins de semana apresentam perfis metabólicos significativamente piores do que pessoas que mantêm consistência, independentemente de qual protocolo seguem. Consistência de 5 dias com variação de no máximo 60 minutos nos outros 2 é o mínimo para que a entrainment circadiana aconteça de maneira funcional. Abaixo disso, você está praticando o protocolo sem colher os benefícios cumulativos que a consistência gera. Quero compartilhar algo pessoal aqui porque o contexto me parece relevante. Depois do meu evento cardíaco, quando minha esposa começou a mergulhar na literatura sobre saúde metabólica, um dos primeiros padrões que ela identificou nos estudos sobre variabilidade glicêmica matinal foi exatamente este. As pessoas que tinham os piores perfis de glicose em jejum não eram necessariamente as que comiam pior, eram as que tinham os horários mais irregulares. Café às 5h30 numa manhã, às 8 na seguinte. Primeira refeição às 7 numa sexta, ao meio-dia num sábado. O organismo delas nunca sabia que relógio seguir. Quando eu padronizei o horário do café, do movimento e da primeira refeição com mais consistência do que tinha antes, a melhora nos meus marcadores de glicemia matinal foi mais rápida do que quando apenas mudei o que comia. Não estou oferecendo isso como evidência clínica. Minha situação específica tem variáveis que não se transferem diretamente para ninguém, mas o mecanismo que minha esposa identificou na literatura é real, e o que eu vivi foi consistente com ele. Para quem está acima de 50 anos e sente que faz tudo certo, mas os resultados metabólicos não aparecem, a variabilidade de timing pode ser o fator que nenhum profissional de saúde ainda perguntou sobre. Não porque seja um segredo, porque a consulta médica típica não tem estrutura para investigar cronobiologia comportamental. O tempo de consulta não foi desenhado para isso. Uma última camada que vale entender antes de encerrar. O café, quando consumido no contexto correto descrito neste protocolo, tem efeitos documentados que trabalham a favor do metabolismo. Os ácidos clorogênicos inibem a enzima glicose 6-fosfatase no fígado, reduzindo a produção hepática de glicose em resposta a refeições subsequentes. A cafeína, consumida depois de uma refeição proteica, amplifica a lipólise sem o custo de elevar o cortisol acima do necessário, porque o sistema adrenal já completou o seu pico natural. E o café é uma das maiores fontes de polifenóis na dieta da população brasileira, segundo dados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, o ELSA Brasil, que acompanhou mais de 15 mil servidores públicos brasileiros por anos e identificou associações entre consumo regular de café e perfis metabólicos favoráveis, mas sem controlar para o timing do consumo, o que é exatamente a variável que este roteiro trata. O café não é o problema. O café no momento errado, no estado hormonal errado, sem o preparo fisiológico correto, é o problema. E agora você sabe exatamente o que acontece, em qual ordem e o que fazer com isso. Se você vai começar o protocolo café esta semana, escreve café nos comentários. Eu leio todos e nas próximas semanas vou trazer dados específicos sobre quais composições de refeição matinal produzem a menor resposta glicêmica antes do café, porque tenho acompanhado relatos da comunidade e os padrões que estão aparecendo são mais instrutivos do que eu esperava. Se este é o tipo de conteúdo que você quer, sem atalhos, sem promessas de resultado específico, cada afirmação com fonte identificável, se inscreve no canal. Um vídeo por semana, toda semana. O próximo vai aprofundar o que acontece com o cortisol quando você combina café com exercício de alta intensidade em jejum, que é uma combinação extremamente comum em pessoas acima de 50 anos que treinam